Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 7. É o salmo que diz assim: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Vamos lá ler, depois nós vamos explicar, falar um pouco sobre esse salmo, tá bom? Diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois voltar às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Nós vemos aqui que Davi, né, nesse salmo, ele está pedindo a Deus, né, para trazer justiça sobre a vida dele, para trazer livramento sobre a vida dele. Ele fala para Deus por quanto ele é inocente. Ele fala a situação, né, como ele disse: eu paguei mal com aquele que tinha paz comigo. Então que Deus poderia trazer livramento, né, livramento sem causa, né? Antes livrei o que me oprimia sem causa. E nós sempre sabemos, né, que Davi é bastante conhecido pela confiança dele em Deus, né, pela confiança dele no Senhor. Então, quando vinham as afrontas do inimigo, o que Davi fazia era ir orar, era ir falar com o Senhor. E por muitas vezes nós erramos de não fazer da mesma forma que Davi faz, né? Diante das afrontas, diante das injúrias, diante dos levantes, das situações difíceis, das calúnias, que aqui nós vemos que ele fala como se ele estivesse sendo caluniado por alguém, né? Estivessem levantando falso contra ele. Então nós vemos que Davi levava para Deus, levava para o Senhor quando ele estava passando por situações difíceis. Nós lemos até o versículo 8, vamos ler mais aqui, tá bom? Tenha já afim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Que palavra maravilhosa. Nós sabemos que a justiça está realmente com Deus. Se nós esperarmos pela justiça do homem, né, nós poderemos nos decepcionar, nós poderemos só esperar em vão, não haver justiça. Mas como ele diz aqui, ó, a confiança dele, como ele diz, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo. Isso nos mostra que existe juízes injustos. Tanto é que ele destaca que Deus é um juiz justo e que se ira todos os dias por conta das injustiças que acontecem, né? E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Nós vemos que, e aqui é o mais certo, gente, o que acontece. Se o homem não se converter, nós sabemos que realmente vem, né, coisas ruins, coisas malignas, vem coisas ruins que por muitas vezes, até eu falei malignas, né, mas por muitas vezes não é só mandado pelo inimigo, Deus mesmo, ele faz justiça. Nós sabemos que se você semear coisas ruins, você colherá coisas ruins. E Deus, aqui como disse, se o homem não se converter, Deus ele já tem, né, a espada afiada preparada. Quando as pessoas são injustas, só se contentam em fazer o mal, em continuar fazendo o mal, né? Não vem outra solução a não ser fazer mal. Tem gente que se sente bem fazendo o mal. Então aqui nós vemos que Deus vai e age com justiça, e Deus tem a espada preparada para quem não se converte, para quem age de forma horrível, né? E armas mortais, aqui diz que são armas mortais,
com seta inflamada, né, contra os perseguidores. Mas isso aqui, como eu falei, fechando o que eu falei no início aqui, anteriormente, versículo 15, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Como existem pessoas malignas que tramam o mal, que fazem o mal. Isso aqui é pesado, gente, como eu falei. Tem gente que semeia somente o mal e quer colher bem. E nós sabemos que aquele que semeia o mal, o que ele vai colher, o mal também. E aqui vai dizer que ele cavou um poço e o fez fundo. E caiu na própria cova que fez. Então, o mal é pago com o mal, o bem com o bem. Então, tem pessoas caindo em covas que elas mesmas fizeram e ficam se perguntando por que caíram ali. Não pensam o mal que fazem, né? Que o mal que faz vai cair somente para ela mesma. Então, que nós tenhamos bastante cuidado em relação a isso, ao que nós fazemos, né? Vamos lá para o versículo 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. A sua obra, aquilo mesmo de ruim que você faz, cai sobre você mesmo. E a sua violência descerá sobre a sua mioleira. E eu, versículo 17, finalizando o Salmo 7. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aqui é a grandeza da confiança de Davi no Senhor, que ele fala, pede a Deus justiça e fala que aquilo próprio, que aquele próprio mal que aquele inimigo está fazendo contra ele, né, aquele opressor, vai cair sobre ele mesmo. É uma cova que o inimigo dele, o opressor dele, tem feito para ele cair, mas quem vai cair nele é ele mesmo. Por quê? Porque está fazendo mal, está fazendo coisas ruins, está levantando mal, se levantando, né, com injustiça, levantando falso testemunho, levantando coisas ruins contra Davi, né, perseguindo, e ele crê no livramento de Deus. Tanto é que ele fala, né, tudo que pode acontecer, né, tudo que Deus faz, tudo que pode acontecer com aquela pessoa, com o que está fazendo aquilo com ele. E ele finaliza o salmo dizendo que louvará ao Senhor segundo a sua justiça e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Então, o que aprendemos com Davi nesse salmo? Que nós devemos confiar na justiça de Deus e devemos ter cuidado com o que nós fazemos. Que se nós fazemos o mal contra nós mesmos cairá sobre a nossa cabeça, mas se nós fizermos o bem, ele também cairá sobre a nossa cabeça. Então, que nós venhamos escolher fazer o bem, fazer o que é correto diante de Deus, tá certo, gente? E esse é o vídeo de hoje, né? Que venhamos confiar em Deus e crer na sua justiça. E é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal, se Deus quiser.